Fala, torcedor do Sport Recife. Conforme eu havia dito no vídeo anterior, que sairia aí um vídeo sobre os principais erros dessa atual diretoria, principalmente nesse ano. Eu não vou focar nos anos anteriores, se bem que tem muitos erros também, né? Ficamos 3 anos na Série B, enfim, tiveram erros importantes aí para o rendimento do time, para o time não subir, Anderson Moreira, né? Enfim. Mas eu não vou focar em anos anteriores, né? Eu vou focar nesse ano. Também não vou falar de valores, de diretoria, de comissão, eu vou focar mais na preparação e na contratação desse elenco, desse ano. E aí eu vou fazer uma linha do tempo, basicamente, e vou começar pela contratação de Gustavo Maia, que foi a primeira contratação do Sport para esse ano, né? Gustavo Maia, que jogou ano passado no Náutico, disputou uma Série C, e aí o Sport demonstrou interesse nesse jogador. Ficou no imbróglio de pagar a multa ou não pagar, esperar encerrar o contrato, o Náutico também não liberou. E aí o Náutico não conseguiu a classificação para as fases finais da Série C. O contrato do jogador se encerrou e o jogador foi para o Sport em outubro para novembro e já começou a treinar. E aí, quando começou o ano, ficou definido que os primeiros jogos do Sport no Campeonato Pernambucano seriam com os garotos da base. E aí Gustavo Maia já estava treinando no clube, então não entendi porque ele não foi testado nesses primeiros jogos. E para mim é o primeiro erro aí desse ano, dessa atual diretoria, é não ter utilizado Gustavo Maia já nos primeiros jogos. Até porque o jogador já vinha treinando, já estava numa rotina de treinamento, então deveria ser testado, né? Tanto que o Gustavo Maia já não faz parte mais do elenco do Sport, e muitos torcedores acham que ele deveria ter rendido mais. Isso não rendeu porque não foi utilizado, não foi testado várias vezes como outros jogadores. Então, o primeiro erro dessa atual diretoria, ao meu ver, foi não utilizar Gustavo Maia nos primeiros jogos e também não testar ele em alguns jogos como titular, né? Dar mais minutagem ao jogador. O segundo erro para mim é Leno Lobato. Todos nós sabíamos que o contrato de Leno Lobato ia encerrar no meio do ano, e aí tinha multa para ser paga, e aí o Sport achou a multa um valor alto, mas aí o Sport decidiu afastar o jogador antes de encerrar o contrato dele. E aí o que aconteceu? Alguns jogos, Leno Lobato poderia ter sido útil, né, no ataque, e como o jogador foi afastado, né, junto com o Di Plácido, e aí ficamos sem um atacante no banco de reservas, né? Leno Lobato, que foi bem até numa Série B, na reta final da Série B, então acho que foi o segundo erro dessa diretoria, em ter afastado Leno Lobato antes de encerrar o contrato dele. Ele poderia ter sido utilizado em alguns jogos e poderia ter sido útil, né? Ter ajudado o Sport a conquistar vitórias e conquistar mais pontos. O terceiro erro, para mim, é em relação a Rafael Thierry. Entenda Rafael Thierry na perspectiva de Rafael Thierry se lesionou e aí o torcedor ficou na ansiedade de saber sobre a recuperação de Rafael Thierry, e a comunicação do Sport era muito falha em relação a isso. Rafael Thierry voltou a treinar e figurava no banco, mas não era utilizado, mas o jogador alegava que já estava 100%, principalmente quando envolveu a contratação de Antônio Oliveira, e aí Thierry figurava no banco, mas não era utilizado. E aí ficou essas informações desencontradas de será que Rafael Thierry está 100% mesmo? Será que não está? Enfim, eu acho que foi uma falha de comunicação da diretoria e em relação à comunicação da lesão de Rafael Thierry, a sua volta, a condição dele. E aí também me encaixa a situação de Zé Roberto, que também é um jogador que está lesionado, né? Rafael Thierry voltou,
mas Zé Roberto está lesionado, e aí também não tem nenhuma informação sobre a volta dele, quando é que ele volta, como é que está a condição dele, se ele já está no período de transição, se não está. Então, assim, são falhas de comunicação que o torcedor fica interpretando, às vezes, informações que a diretoria poderia muito bem marcar uma coletiva e informar: a situação de Zé Roberto é essa, a previsão de retorno dele é essa, e aí ele vai retornar aos poucos, vai ser utilizado aos poucos em algumas partidas para pegar ritmo de jogo. Então, assim, existe essa falha de comunicação. Então, para mim, é o terceiro erro, né, que envolve justamente a comunicação desses jogadores que estão lesionados, né, principalmente Rafael Thierry e Zé Roberto, que é um longo período aí de lesão. O quarto erro foi o combo aí, né, a dupla, Matheus Alexandre e Carlos Alberto. As duas maiores contratações, né, do Sport, e que não renderam, né. Matheus Alexandre foi afastado, chegou Daniel Paulista, reintegrou o jogador, colocou o jogador aí para jogar, né. Nesse último jogo contra o Juventude, foi notório que é um jogador que está inseguro, não consegue ir na linha de fundo, não consegue cruzar, só toca a bola para trás, erra muito. Então, assim, parece que o Sport está forçando para demonstrar que o jogador vai ser útil ao time. E a cada jogo que se passa, o que se percebe é ao contrário, né? Que é um jogador que já está muito desgastado e que eu acho que jogos em casa, eu acho que é muito arriscado Daniel colocar ele, né, para jogar em jogos em casa. Em Carlos Alberto, que também é um jogador que foi testado várias vezes, em detrimento de Gustavo Maia, por exemplo, e aí o jogador não rendeu, e o ápice dele foi contra o Ceará, que ele perdeu aquele gol cara a cara com o goleiro Bruno, e aí não conseguiu. Na verdade, finalizou, mas recuou para o goleiro, né? E aí a diretoria resolveu emprestar ele ao Cuiabá, numa troca entre ele e o atacante Derek Lacerda. Então, para mim, é o quarto erro dessa atual gestão. O quinto erro também é um combo, né, de contratações de centroavante, né? Nós temos Zé Roberto machucado, e aí o Sport resolveu contratar Pablo e Gonçalo Paciência. Pablo e Gonçalo Paciência são dois jogadores com características muito semelhantes. E aí parece que a impressão que dá é que está tendo um rodízio. Um joga e o outro fica machucado. Quando o machucado retorna, o outro fica lesionado. Então, assim, são dois jogadores que não vêm rendendo quando atuam. Paciência contra o Juventude mal tocou na bola e, assim, quando a bola chegava, ele perdia, não conseguia sustentar a bola, não conseguia proteger, não conseguia criar praticamente nenhum lance ofensivo. Então, assim, um jogador nulo, tanto que Daniel Paulista resolveu tirar um centroavante e colocar o lateral esquerdo, que veio do Santos, resolveu colocar ele como centroavante. Então, assim, tá mais que claro que é um jogador que não vem rendendo. Então, para mim, é o quinto erro dessa atual gestão. E aí, se você for ver aí, tem um maisinho, que tem o Antônio Oliveira, que foi um erro muito grande também da atual gestão, de ter contratado esse técnico, que demonstrou que não tem identidade nenhuma com o clube, que não conhecia o clube, que não viu os jogos do Sport, que não conhecia o elenco. E isso tudo, na apresentação dele, ele disse que acompanhava os jogos, que acompanhava o Sport, que ia promover mudanças, que o Sport ia reagir. E o que aconteceu foi que o clube piorou. E foi um grande erro da diretoria, né? O Sport perdeu muito tempo com esse treinador. E aí tivemos dois jogadores que poderiam estar vestindo a camisa do Sport hoje, que seria o lateral esquerdo Reinaldo, que hoje joga pelo Mirassol, e o goleiro Walter, que também joga pelo Mirassol. Dois jogadores que poderiam estar vestindo a camisa do Sport hoje, só que não estão vestindo porque consideraram jogadores velhos.
E aí não houve a contratação desses 2 jogadores. No gol temos Kaique França, que não passa confiança. Jogamos com Gabriel no último jogo contra o Juventude, que também demonstrou que não passou nenhuma confiança ao torcedor. E aí Walter vem pegando tudo no Mirassol, tanto que é só você observar acompanhando o Mirassol. E Reinaldo, que é artilheiro do Mirassol na Série A. E hoje nós temos Cariús, que não vem desempenhando um bom papel. Esse ano o Cariús não jogou bem, na realidade é essa. E temos Kevson, né, um cara que da base do Santos, que veio e primeiro jogo dele ele já foi testado como centroavante. Então, são erros que a diretoria vem cometendo, fora outros erros, né? Lucas Cunha, Antônio Carlos, Duqueiroz, né? Se eu fosse falar de todos os erros, o vídeo duraria bem mais tempo, né? Mas, por exemplo, Marcelo Aju hoje poderia ser testado nesse time de esporte, né? Mas não, a diretoria resolveu contratar Lucas Cunha e Antônio Carlos, que hoje também já não fazem parte do elenco do esporte. Então, outro erro, Sérgio Oliveira, que não vem rendendo, e aí não pega banco. Né? Atêncio, que não vem sendo testado, né? Quando entra faltando 15, 20 minutos e o esporte já está com o placar diverso, e aí tem que correr atrás do placar, do resultado. Então, assim, são vários erros, né? E aí demonstra que temos um presidente que não entende de futebol e temos um presidente que não consegue reagir. Um presidente omisso e um presidente que na hora mais crítica ele some. E aí é a filhinha dos erros, presidente. É a filhinha dos erros que você e sua cúpula cometeram. Né? Porque lembramos da fala da filhinha do perdão, a Carlos Alberto. E aí o jogador nem mais faz parte do elenco. Mas os erros estão aí, claros. E quem garante que essa diretoria não vai errar ainda mais até o final de novembro, começo de dezembro? O Sport vem com a pior campanha de um clube de Série A. Então, a garantia de ter mais erros está evidente, né? E o presidente segue calado.